Olá, seja muito bem-vindo ao Mandacaru Podcast, uma exclusividade da Agência Experimental de Jornalismo da Unifavip. Na nossa primeira audição do nosso podcast, nós estamos recebendo André Coelho Leite, médico psiquiatra, ele que atende aqui em Pernambuco e vai falar para a gente sobre os sintomas da psicopatia. Tenho ao meu lado, apresentando este podcast, Milena Galvão, a quem eu dou as boas-vindas. Seja bem-vinda, Milena. Muito obrigada, Alan. Estou muito feliz de fazer parte aqui dessa nossa primeira entrevista. E eu já tenho algumas perguntas aqui. Eu já posso começar, André, fazendo as perguntas para você? Claro. Por sinal, eu queria também agradecer o convite. É muito bom falar sobre psiquiatria, né? A gente tem tão pouco espaço para isso. Sempre que a gente tem algum espaço, é sempre bom esclarecer a população e as pessoas. Muito obrigada por você ter aceitado, né, o nosso convite. A psicopatia é retratada pela insensibilidade e comportamentos antissociais. Os psicopatas são pessoas com problemas de relação interpessoal e de gestão das emoções. Aparentemente são frios, embora não seja verdade que não tenham emoções. Eles possuem e são muito intensos. O que não tem são remorsos, que é o que gera uma tendência à delinquência, mas não em todos os casos. Afinal, as pessoas nascem psicopatas através de uma herança genética ou experiências e traumas vivenciados ao longo da vida desencadeiam a personalidade psicopata? Pessoal, Milena, é uma boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito boa para a gente começar essa discussão. Existe toda uma mística, né, sobre o psicopata, né, ou sobre o sociopata, e que, assim, talvez, se a gente pegar pelo ponto de vista da psicanálise, entendeu, ou da psicologia, a gente possa se retratar em muitos conceitos, né? E assim, e ampliar. Como eu sou psiquiatra, eu acho que eu posso falar do ponto de vista da psiquiatria. Esses termos, psicopatas, não é um termo psiquiátrico, não é um termo que a gente geralmente utiliza. O que normalmente dizem por sociopata, o que é que nós, psiquiatras, achamos? Existem transtornos de personalidade, entendeu? Que, no caso, tem 3 grupos. Grupo A, Grupo B e Grupo C. Os psicopatas, eles estão no que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, entendeu? Que está no cluster B, está no grupo B, tá? Junto com borderline histriônico, personalidade borderline, personalidade histriônica e personalidade narcisista, se eu não estou enganado. Esse último eu não tenho certeza, mas acho que é, entendeu? E assim, cada transtorno de personalidade tem uma característica própria. Qual é a principal característica do antissocial? A principal característica do antissocial é que é uma pessoa que não consegue sentir empatia. Não é que ele não queira, é que ele não consegue. Infelizmente, ele já nasceu com isso, entende? Que no caso seria isso, você vê a dor do outro e não conseguir entender a dor do outro. Agora, imagina o que isso gera em um crescimento, em todo um desenvolvimento, quando você não tem esse ponto específico. Então, assim, os antissociais, certo? Talvez eu fale psicopata por conta de costume mesmo, mas assim, os antissociais, eles têm essa marca, e de resto, eles são normais, entende? Eles vão ter outros sentimentos, eles podem ou não ter uma inteligência maior ou menor. Tem antissociais que têm uma inteligência padrão, tem antissociais que têm uma inteligência acima da média, tem antissociais que têm uma inteligência abaixo da média, entendeu? Então, assim, até que ponto ele pode manipular ou não os outros, às vezes depende um pouquinho dessa inteligência, entende? E ainda por cima também se ele vai precisar manipular alguém, que a gente também tem que ver que isso é uma característica que tem um potencial para ter uma vida mais disfuncional, infelizmente tem. A gente sabe que, por exemplo, os antissociais representam entre 0,2% e 3% da população, mas se a gente pega uma população de presídio, esse número aumenta para quase 70%. Se a gente pega pacientes que fazem uso abusivo de álcool, de drogas, esse número também tende a aumentar, entende? Então, assim, é algo que, de fato, na vida pode trazer prejuízos, tanto para os outros quanto para si mesmo. Geralmente, os antissociais, eles também se machucam, eles também acabam entrando em situações de risco. Ele não só faz isso com os outros, ele também faz isso consigo mesmo. E o ponto fundamental realmente é esse, a falta de empatia. Talvez eu esteja me repetindo, mas, por exemplo, se a gente for comparar, considerar qualquer pessoa tem um potencial agressivo enorme. Um pai de família, uma mãe de família, qualquer pessoa tem esse potencial, né, agressivo.
Se a gente vai demonstrar ou não esse potencial agressivo na vida, vai depender também das circunstâncias que forem aparecendo, né? Se foi ou não necessário. Por exemplo, se um antissocial ele cresceu em um ambiente mais protegido, ele teve um apoio, ele teve um apoio familiar, é possível que ele passe a vida sem fazer nada, nem com os outros, nem consigo. Mas, da mesma forma, uma pessoa que não seja antissocial, dependendo das circunstâncias, pode também, durante a vida, fazer coisas atrozes, né? Coisas absurdas. Então, assim, é um pouco polêmico, porque não existe uma receita de bolo. São as circunstâncias também. Perfeito. A gente tem outras perguntas aqui para fazer, né? E eu acho que Claro. você já ouviu falar também do Theodore Robert Bundy. Não sei se essa é a pronúncia, mas ele ficou muito conhecido, né, pelo Ted Bundy, né? Foi um notório assassino em série americana que sequestrou, estuprou e matou várias mulheres jovens na década de 1970, né? Ele é um exemplo perfeito de psicopata porque ele possui os atributos principais de um, né? Era charmoso, admirado e bem articulado. Estudos recentes sobre o cérebro de um psicopata indicam que eles têm um problema de conectividade em diferentes partes do cérebro, né? Por exemplo, o cérebro de um psicopata é diferente do segundo e do terceiro ponto de vista anatômico e funcional. Eu gostaria de saber como funciona a mente de um psicopata, né? De fato, há uma ideia de que, por cometerem tantos crimes e alguns deles não pagarem por isso, se eles são considerados indivíduos extremamente inteligentes e se há uma base científica para isso. Pronto, vê só, Alan. Eu não conhecia esse caso específico, eu já vi, né? Já realmente vi o registro de outros psicopatas. Vê só, de fato, alguns exames que a gente tem disponíveis hoje em dia mostram alguma alteração cerebral nos pacientes com diagnóstico de serem antissociais, entendeu? Existe um exame chamado EEG, que é o eletroencefalograma, que geralmente é utilizado para avaliar a atividade elétrica cerebral. Tem alguns que realmente demonstram que tem alguma coisinha errada. E outros exames de imagem também mostram alguns achados, mas, de um modo geral, todo mundo concorda que são achados menores, entendeu? São achados bem menores, não seriam algo tão significativos assim. Mas, de fato, existe essa base anatômica mesmo, existe essa base somática. Mas, como eu falei antes, vão haver antissociais dos mais variados tipos, entendeu? Vão haver antissociais inteligentes, com um QI acima da média, da mesma forma que vai ter antissociais que não são tão inteligentes. Se, de fato, por algum acaso, né, existe um antissocial que tenha realmente um QI muito elevado, ele ainda vai continuar não tendo a capacidade de sentir empatia. Então, ele vai conseguir fazer coisas, certo? Sem se preocupar muito, sem ficar com a consciência pesada. Porque se eu não consigo me colocar no seu lugar, se eu não consigo me colocar na dor que você vai sentir, por que eu vou respeitar você? Porque eu não vou fazer com você alguma coisa que eu quero, entende? Então, assim, isso acaba sendo meio que uma base. Realmente, essa falta de empatia acaba realmente gerando uma propensão para deixar aquelas vontades que geralmente as pessoas conseguem controlar, mais exacerbadas. Aí o que acontece? Se você realmente pega alguém inteligente, ele vai entender as circunstâncias. Ele vai entender que, por exemplo, para chegar em tal pessoa, ele deve agir de tal modo. Ele vai aprender a ser charmoso, entendeu? Ele vai aprender como se vestir, como se portar, entende? Isso é algo que ele vai aprendendo enquanto ele está crescendo. Ele vai observar a sociedade em que ele vê, em que ele está. Ele vai querer alguma coisa. Ele provavelmente não vai se importar tanto com aquela outra pessoa. Lembrando que empatia é diferente de amor, de felicidade. O antissocial ele pode encontrar alguém, pode gostar muito daquela pessoa, pode se sentir feliz com ela e pode realmente não querer machucá-la porque se sente feliz com ela. Mas eu tento sempre, assim, esse é um tema realmente muito polêmico, porque ele está cheio de mitos. Ele está cheio de mitos, entende? Então, não existe um padrão. Não existe que o sociopata vai ser cruel com todo mundo. Não é bem assim que funciona. Agora, assim, esses grandes antissociais, né, que a gente tem registros de livros, eu estou tentando me lembrar o nome de um que estava preso na década, que até cometeu uma série de assassinatos nos Estados Unidos, que até matou a esposa grávida de um grande cineasta. Ele é bem famoso. Charles Manson. Em alguns estudos da bibliografia dele, viram que parece que em algum momento ele leu livros
sobre como manipular pessoas, entende? Então, assim, ele aparentemente era alguém um pouco mais inteligente e ele descobriu como chegar nos outros e como entrar na cabeça dos outros, entende? Mas, assim, da mesma forma, isso posso dar relatos mais do meu dia a dia. A gente vai ter, inclusive, no meu dia a dia, eu já trabalhei, já atendi alguns centros sociais. E a gente vai ver alguns relatos absurdos, entende? E, assim, justamente pessoas que têm uma inteligência normal, média, mas como não conseguem sentir aquela empatia, acaba fazendo coisas achando que ninguém vai descobrir, entende? Achando que ninguém vai descobrir. E acaba, assim, sendo crimes que você vê, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa achou que não ia ser pega. Eu já tive, assim, alguns relatos. Assim, eu já tive um relato de uma pessoa que roubou algo em uma loja e quando foi pego, quis usar a desculpa de que a carteira estava no carro. Entende? Tipo assim, e como ele não tinha essa capacidade de empatia tão grande, ele achava que as pessoas iriam acreditar. Então, assim, é complexo a situação toda. É claro que existem pessoas que podem realmente se tornar bastante perigosas, mas essa é a exceção. E eu gosto sempre de enfatizar também que qualquer doente psiquiátrico, ele também tem o potencial de se machucar bastante. Tanto que, por exemplo, os antissociais têm uma quantidade enorme de suicídio, entende? Existe um percentual enorme de suicídio e de mortes violentas, mortes por outras doenças, porque às vezes não procuram ajuda. Então, é um pouquinho complexo tudo, eu sei, mas acho que talvez eu tenha ajudado a tirar o que é mito e o que é real. Show de bola, André. A gente dá seguimento aqui ao nosso podcast, né? Mas a gente tem que abordar, embora, né, que todos eles pensem, né, que a delinquência e a maldade são resultados, muita gente pensa dessa forma, né, que a delinquência e a maldade são resultados da psicopatia, né, esse transtorno da personalidade é algo mais complexo do que essa associação, né? Nem todos os delinquentes são psicopatas e nem todos os psicopatas são Hannibal Lecter, né, o vilão canibal de O Silêncio dos Inocentes. Os psicopatas são pessoas com problemas de relação interpessoal, como você bem já pontuou, né, e de gestão das emoções. Muitas pessoas, ao escutarem sobre o transtorno de personalidade, remetem a uma imediata, né? Remete logo a algo criminoso, a algo bárbaro, né? Como o crime cometido por Suzanne von Richthofen, né? Que mandou matar os pais, né? Os canibais de Garanhuns, né? A ideia presente na sociedade de que todos os psicopatas são assassinos é quase que imutável, né? Mas, no entanto, a gente sabe que as pessoas que sofrem desse transtorno têm uma propensão maior a matar. Eu gostaria de saber se você confirma essa visão, se eles realmente têm uma propensão maior a matar, a cometer crimes bárbaros. Pessoal, como eu te falei, é muito difícil a gente colocar um dedo especificamente e dizer que há ou não, porque cada pessoa é única, né? As coisas se confundem muito. Até nesses exemplos que tu me dessem, tem alguns que, inclusive, eu não considero que tem a personalidade antissocial, entende? Tanto que, por exemplo, quando a pessoa comete um crime, ela vai ser avaliada por um perito. E o que acontece? A personalidade antissocial não torna aquela pessoa isenta da responsabilidade. Por exemplo, digamos, não sei se você já ouviu falar, mas uma outra doença psiquiátrica chamada esquizofrenia. Se um paciente comete algum crime, um paciente esquizofrênico comete algum crime em vigência da crise, e se isso for detectado pelos peritos, né, o crime não deixa de existir. Não deixa de existir. O crime continua existindo. Mas a pena pode ser atenuada, porque aquela pessoa estava em um momento de adoecimento. Se uma pessoa é apenas antissocial, ela não vai ter essa pena atenuada, certo? A nossa sociedade não vê isso, porque aquela pessoa tem um conhecimento das regras, entende? Pode faltar algo a ela, mas ela tinha consciência de que aquilo ali estava errado, entende? Eu vou fazer agora uma comparação que eu acho que talvez muita gente não goste, certo? Mas, por exemplo, é crime machucar animais, é crime caçar animais. Eu não necessariamente preciso ter empatia por animais, entendeu? Mas se eu sei que é um crime caçar animais, eu não vou caçar animais, entende? Eu sei que o que eu fiz pode ter sido uma comparação mais extrema, mas é mais ou menos por aí, entende? Um antissocial, ele sabe que aquilo ali está errado. Ele sabe disso, entendeu? Ele não ter nenhuma empatia, ele não pode entender porque aquilo ali existe.
que aquela lei existe. Mas ele tem consciência de que ele fez foi errado, entende? Então é por isso que não se tem a diminuição de pena. Mas, assim, todo paciente ele tem que ser avaliado para ver o que é que ele tem, certo? Eu não conheço tão bem os casos que tu me trouxeste agora. O Hannibal é um personagem fictício, a Susana, eu confesso que eu não tive muito acesso, nem os canibais de Garanhuns. No achômetro, isso é achômetro, certo? Eu acho que talvez os canibais de Garanhuns tivessem alguma coisa além do que sejam antissociais. Eu acho que eles tinham algum transtorno psicótico mesmo. O que eles têm eu não sei. Eu não estou dizendo com certeza isso, porque eu não os avaliei, certo? Mas eu acho que talvez não fosse antissociais, certo? Agora, sim, também entra em um outro estigma que eu também quero deixar bem claro, que, por exemplo, qualquer paciente psiquiátrico, ele tem uma chance muito grande de se machucar, muito maior do que machucar os outros, entendeu? Tanto que eu falei, por exemplo, a grande número de antissociais que cometem suicídio, pacientes esquizofrênicos, mais da metade, às vezes, morrem por suicídio, bipolares também morrem muito por suicídio. Então, assim, existe essa chance muito maior deles se machucarem e machucarem outra pessoa. Eu quero aproveitar também esse espaço para tirar um pouquinho esse estigma de que um paciente psiquiátrico, um paciente que tem alguma adoecimento mental, ele é perigoso. Ele pode ser perigoso, né? Mas não é porque ele tem isso que ele vai fazer o que ele quer. Um exemplo que eu dou, utilizando um pouquinho a arte, é um filme, eu acho que é argentino, chamado Relatos Selvagens, que é uma série de curtas. O filme, eu acho que deve ter 4, 5 ou 6 curtas, né? E em cada um desses curtas mostram o pior do ser humano, né? Mostram realmente assim aquele momento em que o ser humano pode ser o mais cruel, o mais selvagem, o mais impulsivo, entendeu? E a gente uma vez levou esse filme para discussão em um grupo e a gente viu que de todos os personagens, a gente só desconfiou que um poderia ser antissocial, ou apenas um, esse no caso antissocial, nenhum outro tinha alguma doença psiquiátrica mais grave, entende? Então, assim, o potencial agressivo, ele está em todo mundo, entende? Assim, as pessoas têm, qualquer pessoa pode cometer um crime, qualquer pessoa pode matar, entendeu? Então, eu não acho tão justo dizer que um antissocial aumenta a chance de matar alguém. Eles têm, de fato, um comportamento de cometer mais crimes, entendeu? De cometer mais crimes. Isso é um fato. Realmente, são pacientes que tendem a se envolver mais em problema, a estar ali em delitos, a ser aquele clássico vigarista, entendeu? Ser aquela pessoa inconsequente que faz o que quer e ninguém consegue fazer nada. Isso é um fato. Mas dizer que eles têm um potencial enorme para matar, assim, um assassino em série, isso eu não acho completamente justo, porque todo mundo tem esse potencial. Entende? Perfeito, André, perfeito. Muitas pessoas costumam confundir a sociopatia com a psicopatia. Você pode falar algumas diferenças entre os dois, para que a gente tenha um pouco mais de entendimento sobre isso? Como eu falei, assim, pode ser que sociopatia e psicopatia seja algum termo mais comum em alguma outra área. Ele não é necessariamente um termo tão técnico da psiquiatria. Como eu falei, a gente classifica como transtorno de personalidade antissocial. Mas, assim, pelo que eu já li sobre o assunto, eu acho, isso realmente não posso te dar uma certeza absoluta, certo? Mas eu acho que isso tenta fazer a diferenciação de dois grupos, que no caso seria o que na psiquiatria a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, e um outro que a gente chama de transtorno de conduta, o que seriam os dois. O transtorno de personalidade antissocial é isso que eu falei agora, que no caso realmente tem um caráter genético muito forte, certo? Não se tem cura para isso, certo? É uma tendência que aquela pessoa vai demonstrar o resto da vida, certo? E que o que se pode fazer realmente é ter uma maior supervisão, tentar realmente dar mais limites enquanto aquele indivíduo está crescendo, porque funciona, entendeu? Se aquela pessoa tiver uma educação mais rígida, ela provavelmente, e assim, tiver menos, ter assim, pais menos permissivos, é possível, certo? É possível que os sintomas melhorem quando o paciente for crescendo e talvez ele nunca venha fazer nada, né? Então, acredito que
isso seria o psicopata, né? Eu acho que estaria mais associado à personalidade antissocial, que é algo inerente que realmente não se tem tanto o que fazer para curar. A gente não consegue fazer aquela pessoa passar sem empatia. Isso não se tem o que fazer muito em relação a isso. Já o transtorno de conduta são pessoas que não têm essa dificuldade de sentir empatia, entendeu? Mas que devido ao meio em que vive, no meio em que vive, e as experiências que tiveram, e assim, é claro que se tem um caráter genético um pouquinho aí, porque temperamento também é algo muito genético, entendeu? Então acaba sendo aqueles fatores, aquela série de fatores. São pessoas que não são adoecidas, não têm esse adoecimento, certo? Tem um jeito mais propenso, geralmente assim, são pessoas mais que buscam mais novidades, são pessoas mais que se espalham mais extrovertidas, entendeu? São pessoas assim que tendem a questionar a autoridade, entende? Que assim, são traços de personalidade que qualquer pessoa pode ter e que assim, não tem problema nenhum em você ser desse jeito, entende? As pessoas são diferentes, as pessoas têm jeitos diferentes, certo? E enquanto as pessoas estiverem crescendo, os pais dessas pessoas vão ter desafios, entendeu? Então, assim, se você pega uma criança que tem naturalmente esse temperamento mais difícil, certo? E, assim, acaba tendo uma educação mais permissiva e um meio que propicia mais, com o tempo eles podem desenvolver o que a gente chama de transtorno de conduta, certo? Que, no caso, são pessoas que sistematicamente fazem coisas que não estão certo? Sistematicamente cometem crimes, certo? Sistematicamente se colocam também em situação de risco, colocam os outros em situação de risco, certo? Acabam se acostumando com um ambiente mais bárbaro, entendeu? A vida humana, às vezes, pode ou não deixar de ter aquela importância que deveria ter, mas ele é capaz de sentir empatia, entende? Então, assim, eu acho que essa seria a diferença. O sociopata, ele acaba sendo um conjunto do meio, certo? Que tem um caráter genético também, mas que não é adoecimento, certo? Então, o que acontece? Essa pessoa, de um modo geral, tem um tratamento mais eficaz para ela, certo? Especialmente se a gente começa a identificar esses sintomas e esse ambiente mais cedo, certo? Se a gente pega ali aquela criança quando tem mais ou menos uns 8, 9, 10 anos e consegue tirar ele daquele ambiente e dar novos conceitos, novos valores, certo? Começar a ter uma educação mais rígida, certo? Quando a criança vir querer se opor, desafiar, saber educar, saber, não, isso não está certo, você não vai fazer. Não, mas você não vai, isso não está certo. Entende? Levar para o psicólogo, levar para educadores, trazer a escola para esse acompanhamento também. Algumas pessoas que têm religiões ou então fazem parte de alguma comunidade, trazer a comunidade também para ajudar naquela criança, entende? E isso, com o tempo, pode ser que diminua bastante. Entende? Eu acho que essa seria a grande diferença. Agora, eu não sei te dizer especificamente, porque isso não são termos que a gente utiliza, mas o transtorno de conduta e a personalidade antissocial são diagnósticos diferenciais. Geralmente, eles têm sintomas mais ou menos próximos, mas a gente tem que realmente avaliar o que é que realmente está acontecendo, né? Um tem um prognóstico um pouco melhor se for feito intervenções, que no caso é o transtorno de conduta, e um outro nem tanto, que no caso é a personalidade social. A última pergunta é se você tem alguma visão particular do que é a psicopatia e quais são as principais características que ajudam a identificar pessoas com esse tipo de idade. Pessoal, o antissocial é uma pessoa, certo? Ele tem um adoecimento. Ele não pediu para nascer desse jeito, ele nasceu, né? Isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena, e isso aqui não se justifica nada, mas assim, algo que a gente pode tentar. Não é pessoal. Aquela pessoa tem realmente um adoecimento, certo? Não isenta ela de culpa, porque ela sabe o que é certo e o que é errado, entendeu? E quando se comete um crime, na minha opinião, realmente tem que haver alguma punição, certo? Assim, de fato,
ocorreu. Agora, não é justo. Eu sei que não é justo, certo? Mas pode até parecer um pouco frio o que eu vou falar agora. Mas, infelizmente, é da vida. Da mesma forma como, por exemplo, a gente tem crianças que têm câncer, quando morrem de câncer, ainda com 4, 5 anos. Infelizmente, tem algumas pessoas que também nascem com isso, certo? O que eu acho que a gente pode fazer é conhecer, para a gente não ter uma visão errada do que aquilo ali realmente é, certo? E tentar, dentro do possível, dar o apoio. Porque, como eu falei, assim, essas crianças que, se tiverem apoio familiar, se tiverem uma educação que não permite isso aflorar tanto, entendeu? Se é dada oportunidade de trabalho, certo? Ela provavelmente vai ter uma vida completamente funcional, certo? Tanto que, por exemplo, foi visto que existe um percentual maior de sociais entre advogados e médicos, entende? Então, assim, são pessoas que têm seus problemas? Possivelmente sim. São pessoas que talvez seja mais difícil trabalhar com elas? Talvez sim, mas são pessoas funcionais, certo? E dentro do possível, vivem uma vida bem, têm família, certo? E conseguem somar sim para aquela comunidade, né? Né? Então, eu acho que é essa mais a visão que eu tenho, certo? Acho que a gente tem que realmente tirar um pouco o preconceito, entender que é uma condição e realmente dar oportunidade, certo? Para aquelas pessoas. E como você poderia identificar alguém? Na infância, certo? Na infância, geralmente é o melhor momento para você tentar identificar essas pessoas e já iniciar um tratamento mais precoce, certo? Como eu falei, as crianças são diferentes, certo? Todo mundo é diferente. Não tem jeito certo, não tem jeito errado de ser. As pessoas nascem diferentes, as pessoas têm personalidades, têm temperamentos, têm gênios diferentes. Todo mundo tem seu ponto forte, todo mundo tem seu ponto fraco, certo? A gente vai, às vezes, ter aquela criança que é mais expansiva, certo? Que é mais de bater de frente com os cuidadores, certo? Com os responsáveis, de se opor maior, de desafiar. Não, eu não vou fazer isso, não. Aí também vai caber àqueles pais, aqueles cuidadores, verem essa individualidade da criança, certo? E educarem, né? Tem uma frasezinha que eu ouvi de um colega que, assim, aquele momento que parece que um pequeno diabo baixa na criança, tem que baixar um ainda maior no pai, entendeu? Porque, assim, a criança, ela pode ter um temperamento mais difícil, mas o pai tem que saber lidar com isso, certo? Se você pega uma criança com um temperamento mais difícil e pais permissivos, certo? Isso realmente pode ser a receita para um desastre, certo? E ser aí, evoluir para um transtorno de conduta. Entende? Então, assim, eu acredito que é tudo na infância. Se começa a ver que tem problemas na escola, vai para a escola reclama, vai para casa de um amiguinho, a mãe de um amiguinho reclama, vai para o clube, recebe a reclamação também. A gente tem que parar, ver que aquela criança deve estar tendo algum problema. Entende? Isso aí não é jeito, isso aí já deixou de ser apenas temperamento. Foi aquele conjunto, aquela tempestade perfeita, entendeu? Eu acho que seria mais ou menos por aí, né? No caso, uma criança que está tendo problema nos relacionamentos, está tendo problema em manter boas notas na escola, está tendo problemas nos relacionamentos, vai para o futebol, recebe reclamação, ninguém quer ficar com aquela criança, porque aquela criança quebra tudo dentro de casa, né? Então, assim, já é um indício de que alguma coisa não está certa. Aí, no caso, o melhor seria realmente procurar o psiquiatra infantil e a psicologia para ver o que está acontecendo, né? E se tentar ter uma intervenção o mais cedo possível ou fazer um diagnóstico se for necessário. Tá ok, André, a gente agradece, né, por sua participação aqui com a gente hoje. A gente agradece também aos ouvintes, né, e a gente deixa aqui o convite para que fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve teremos mais um podcast. Um grande abraço a você que ficou ligado na gente e os seus agradecimentos, André. Queria agradecer muito a oportunidade, como eu falei no início. A saúde mental é cheio realmente de estigmas e de preconceitos. Eu sei que, por exemplo, muita coisa do que eu falei aqui hoje, eu acho que talvez as pessoas não esperassem ouvir, mas
eu acho que é isso. Muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre isso, né, esclarecer, e eu espero realmente que tenha somado. Muito obrigada pela participação. É isso, muito obrigado por ter escutado até aqui. Esperamos que esse conteúdo tenha sido muito útil para você. Visite o nosso blog, mandacaruagência.blogspot.com, para ter acesso a outros conteúdos e os próximos episódios do Mandacaru Podcast.